Hoje nós vamos falar, esse é o 16º milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou no seu ministério terreno. E hoje nós vamos falar sobre esta ressurreição que aconteceu na cidade de Naim. Já vimos vários episódios, pelo menos 2 episódios nós já estudamos aqui, em termos de uma ressurreição que o Senhor Jesus Cristo realizou. Nós já vimos a ressurreição, a da filha de Jairo, e nós vimos também, nós vamos ver agora a ressurreição do filho dessa viúva em Naim. Em breve nós vamos chegar na ressurreição de Lázaro também. Foram 3 ressurreições que o Senhor Jesus Cristo realizou no seu ministério terreno, que estão registrados, eventos registrados nos evangelhos. Agora, é muito fácil, falar desse texto em termos quase que mágicos. Enquanto me preparava para pregar esse sermão a vocês e abordar essa temática da ressurreição, como aparece nessa passagem, eu andei pesquisando, andei fazendo algumas leituras, ouvindo alguns sermões, e eu ouso dizer que de tudo aquilo que li, de tudo aquilo que, ouvi, a maior parte dos comentaristas, dos pastores que eu vi, etc., eles abordaram esse texto assim: Jesus é o Senhor da vida, logo ele vai onde encontra a morte, ele ressuscita e demonstra a sua glória. E ok, essa não é uma mensagem errada. Jesus de fato é o Senhor da vida, a sua autoridade ela está sobre a morte, nós vimos isso inclusive na semana passada. Mas eu queria propor para vocês que esse milagre não é sobre a ressurreição de um jovem rapaz, de um jovem homem, de um homem jovem. Esse milagre é sobre uma viúva. A personagem principal dessa passagem não é nem o Senhor Jesus Cristo e nem o jovem sendo ressuscitado. Mas a personagem principal desta passagem é esta mulher que está enterrando seu filho e que não só enterrou o seu filho, mas também já enterrou o seu marido. Nós estamos falando daquele típico caso de alguém que está enfrentando luto sobre luto. Alguém que chegou naquele ponto que fala assim: desgraça pouca é bobagem, né? E eu, em alguma medida, me identifiquei com essa mulher, essa viúva. Porque o texto fala para nós que ela era uma viúva, ou seja, ela não tinha mais marido, ela conhecia o rito do luto, ela conhecia o luto muito bem, e como se não bastasse, agora ela estava enfrentando a desgraça de enterrar o seu filho. E meus irmãos, aqui nós estamos falando de um ambiente absolutamente caótico, porque como nós sabemos, a ordem natural da vida é que filhos enterrem seus pais. A ordem natural da vida é que, em ditosa velhice, os filhos enterrem os seus pais, que depois de desfrutarem da vida, depois de deixarem seu legado encaminhada, eles então se despeçam dos seus pais, porque esse é o ciclo de vida depois da queda. Então nós toleramos e tratamos como menos ofensiva aquela morte que segue o ciclo natural da vida. Ainda que seja muito difícil um filho enterrar um pai, ainda que seja difícil aquilo que a morte produz num processo de despedida de um filho para com o pai, nós que estamos vivendo depois da queda, nós que estamos vivendo e lidando com a realidade da certeza da morte, quando a gente olha para uma cena em que filhos estão enterrando seus pais em ditosa velhice, a gente fala: olha, é uma pena, a morte não foi o plano de Deus, nós nos frustramos e nós nos revoltamos contra a morte.
mas é mais tolerável. Aqui não. Aqui é justamente a inversão da ordem natural. Aqui é uma mãe enterrando o seu filho. É o caos absoluto. Aqui nós estamos lidando com uma mulher experimentada na dor e no sofrimento. E por que falei que me identifico em alguma medida com ela? Você sabe da minha história recente. 2 anos atrás a pandemia nos bateu a porta, na minha família. E você sabe, no espaço de algumas semanas, eu e minhas irmãs, nós enterramos os meus pais, literalmente um em cima do outro. No espaço de alguns dias, faleceu meu pai dia 9 de fevereiro de 2021. Dia 16 de fevereiro, no meio desse caos, nasceu minha filha, que é uma grande expressão da graça de Deus. E no dia 21 de fevereiro, faleceu a minha mãe, vítima da pandemia. Isso é aquilo que a gente chama de luto sobre luto, de dor sobre dor. E a gente vive, meus irmãos, uma época que, ouso dizer que depois desse fenômeno da pandemia que nós estamos vivendo, nós ainda temos lutos não observados. Ainda existe muita gente que está sofrendo dor que ainda não teve a oportunidade de lamentar. Situações caóticas experimentadas não somente no período da pandemia, patrimônio que foi perdido, parentes que enterramos que a gente não teve sequer o tempo de ir lamentar e fazer velório deles. A gente teve experiências de dores que nós enfrentamos nos anos que passaram da pandemia, e que, acredite, agora parece que eles estão pipocando em nós, né? Agora parece que eles estão aparecendo. Casamentos que não se realizaram. Eu lembro que naquele ano de 2020, quando estourou a pandemia, eu tinha 8 casamentos agendados, com vários casais, alguns da igreja, outros de fora. E era absolutamente triste ver esses casais. Pastor, não vai dar para fazer o casamento, a pandemia não permite, não vai dar. Casamentos alegrias não celebradas, e lutos não experimentados e não devidamente vividos, foram sendo sufocados dentro de nós. E hoje em dia, acredite, o que nós estamos vendo é justamente essas coisas vindo à tona. Casamentos, vidas, lutos e etc. Essa mulher sabe bem o que é a vida sob a sina da morte. Essa mulher sabe bem o que significa enterrar o marido e logo em seguida enterrar o filho. Essa mulher conhece o cortejo fúnebre. Essa mulher conhece a dor que a vida pode revelar na nossa caminhada e experimenta ela de maneira profunda. De todos os cortejos, diz Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues talvez seja um dos sábios da nossa literatura brasileira, embora ele seja absolutamente biruta e louco. O Nelson Rodrigues, ele diz algumas coisas muito, muito perspicazes, e uma das coisas que ele diz é que de todas as milhas que nós caminhamos, a milha mais difícil, de maneira geral, é a milha do cortejo fúnebre dos nossos amados. A milha do cortejo fúnebre dos nossos amados. E, meus irmãos, se tem uma coisa que o sofrimento tem o poder de nos sugerir, uma fala que o sofrimento tem de nos sugerir, nos parece sugerir, é de que Deus não se importa conosco e de que Deus não está vendo aquilo que nós estamos passando. Basta um diagnóstico de uma doença grave. Basta o diretor do RH chamar e entregar a carta do aviso prévio. Basta os nossos filhos começarem a andar por caminhos que a gente não espera e não gostaria. Basta alguma coisa acontecer fora daquilo que a gente acha que deveria estar acontecendo. Basta sermos visitados pelo caos e pelo mal.
E parece que o mal ele tem esse poder de nos sugerir esta ideia de que Deus não conhece ou de que Deus não está vendo aquilo que está acontecendo. Eu acho que eu nunca falei isso nesse púlpito, mas uma das experiências mais tristes que eu tive na minha vida, especialmente nessa experiência de enterrar os meus pais no episódio da pandemia, foi o meu voo de retorno de Roraima para São Paulo. Aquela sensação de vazio. Eu tinha celebrado o culto fúnebre do meu pai, que foi talvez o sermão mais difícil que eu preguei na minha vida. Eu preguei sobre a esperança da ressurreição. Eu estava falando sobre o Evangelho. E, meus irmãos, eu me lembro de estar sentindo, falar o que falei da boca para fora. De tão profunda dor que vivia, de tanta angústia que estava experimentando. E eu pregava, eu lembro de subir ali num palanquezinho que eles montaram ali perto da sepultura do meu pai, porque naquela ocasião não dava para ter funeral, não teve culto fúnebre no velório do meu pai. Eles botavam literalmente os caixões enfileirados no cemitério, o pessoal se reunia mais ou menos perto, devia ter um pessoal espalhado lá de mais ou menos umas 50, 60 pessoas, porque isso já era muita gente, muito mais do que deveria. E eu subi numa plataforma e preguei, e falei sobre a ressurreição, falei sobre a esperança, mas acredite, eu nunca preguei um sermão tão sem crer naquilo que eu estava pregando. Porque naquele ambiente de dor que estava vivendo, ainda que cresce, e creio que os meus pais vão se levantar na ressurreição, ainda que creio, ainda que seja crente, a dor, ela parece que nos sugere esse vazio de que Deus não está no controle. E eu me lembro de voar de Roraima para São Paulo, fazendo uma escala em Brasília, e eu perguntava: Senhor, onde é que você está? Onde é que o Senhor está? Porque essa situação caótica, este cenário de caos. Aí eu recebi uma mensagem que veio como um bálsamo. Eu estava fazendo a conexão do voo de Brasília para São Paulo, chegou no meu celular a mensagem de um pastor amigo. E ela veio como bálsamo, porque ele dizia justamente isso. Ele falou: Isaac, apesar da circunstância parecer tentar te convencer de que Deus não está vendo e de que Ele não esteja no controle, lembre-se daquilo que você crê. Ele continua no controle e Deus está vendo. Aquilo bateu na minha alma, aquela mensagem bateu na minha alma enquanto eu esperava o voo, de uma maneira doce, numa alma sedenta, ferida, machucada, tendo acabado de enterrar meu pai, tendo celebrado o funeral do meu pai. Eu consigo imaginar o azedume do coração dessa mulher. Eu consigo imaginar a frustração no coração dessa mulher. Eu consigo imaginar, eventualmente, as lutas interiores que ela está vivendo. Eu consigo imaginar o nível de eventual ceticismo que essa mulher esteja enfrentando, porque certamente o texto fala para nós que, ao se aproximar da cidade, estava saindo o enterro, o cortejo fúnebre do filho único de uma viúva, e o texto fala para nós que uma grande multidão da cidade estava com ela. E aqui é onde eu estou querendo provocar você essa noite. Diante do caos, a gente pode estar cercado da multidão, mas se nós não formos visitados por Cristo, a gente continua sozinho, na mais absoluta solidão. O texto fala para nós que essa mulher estava cercada pela multidão
da cidade, porque certamente a cidade deve ter se compadecido dessa mulher. O texto fala para a gente que uma multidão da cidade estava com ela. Então ela vem em Jesus com seus discípulos e os seus seguidores, adentrando a cidade, está saindo o cortejo em que a cidade parou. É um evento, a morte deste jovem homem é um evento que para a cidade, porque a cidade entendeu o tamanho da desgraça. Meu avô falava assim, o tamanho da bagaceira. Mas é interessante que essa mulher rodeada da cidade, a multidão da cidade não dá conta de atender um coração angustiado, que enfrenta luto sobre luto, dor sobre dor. A multidão tem o seu lugar. A multidão dos amigos, daqueles que se aproximam do momento, eles têm a sua importância, mas eles não são redentivos. Porque a multidão pode estar junto, o menino continua morto. A multidão pode estar junto, o cortejo continua sendo um cortejo fúnebre. A multidão pode estar até identificando a tristeza, a tragédia, a dimensão trágica da situação. Mas o cortejo continua sendo um cortejo a caminho da sepultura. E meus irmãos, às vezes a gente passa por situações na nossa vida que elas são mais ou menos assim. Em que a gente está rodeado. Às vezes temos recursos. Mas por causa da dimensão trágica daquilo que nós estamos passando, é como se nós estivéssemos só. Eu não sei se você já teve essa experiência. Essa experiência é uma experiência que fala muito ao meu coração, porque essa foi a sensação. Eu sou profundamente grato, meus irmãos, profundamente grato, por esta igreja e pela maneira como Isabela, eu e Antonella, nós fomos abraçados no nosso tempo de angústia. Recentemente, quando eu fui afastado por uma questão de burnout, vocês sabem, o quanto eu fui acolhido por vocês, e amparado, e presentes, e falas, e mensagens, e gente que se aproxima e faz questão de abraçar. Tinha gente que nunca tinha me abraçado na vida. Eu normalmente chego aqui e fico sentado no meu canto, né? Tinha gente que chegava e dizia, pastor, eu preciso te dar um abraço. E isso tem o seu lugar, isso tem a sua importância. Isso é precioso demais. Mas isso não é suficiente. Isso não é redentor. Porque essa mulher pode estar com a multidão ao seu lado. Se Jesus não intervir, ela continua caminhando para o cemitério. Ela continua caminhando para enterrar o seu filho. Ela continua caminhando para se tornar alguém que está fadada a dois tipos de destinos. Como viúva, sem filho, porque o texto fala para nós que ele era o filho único, este jovem homem que está sendo enterrado. E sem marido, ela está fadada a dois destinos possíveis na cultura do primeiro século. Ou ela iria se tornar uma pedinte e viver da misericórdia dos demais. E se fosse jovem, ela ia se tornar alguém envolvida com a prostituição. Esse era o destino dessa mulher. Ou ela se tornaria uma mendiga, uma mendicante, que iria viver da misericórdia dos outros, ou ela se tornaria, se fosse jovem, uma prostituta. Deu para entender o tamanho da angústia? Deu para entender o tamanho da miséria? Deu para perceber o fechar de horizonte de existência que está acontecendo aqui? A avalanche de mal e de dor que visitou essa mulher. Ela está acompanhada da multidão. Mas, meus irmãos, existem situações em nossa vida que a gente precisa reconhecer que é só Jesus que vai dar conta. A gente pode ter uma multidão de recursos no banco,
Uma multidão de companheiros dizendo, conta comigo. Uma multidão de abraços dizendo, vamos junto. Mas essa multidão sem Jesus é igual a nada. Porque existem algumas situações que vêm sobre nós, que aparecem sobre a nossa vida, que nos pegam de assalto. Que a redenção só está em Jesus. A redenção só é Jesus. Um aperto financeiro, um movimento assim assado, alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, a gente às vezes consegue com a ajuda de alguns amigos. Às vezes com o empréstimo do banco. Às vezes com alguma coisa que eventualmente a gente possa se movimentar, a gente consegue resolver. Mas não, tem coisas que acontecem na nossa vida que estar cercado da multidão não tem nenhum significado. Eu consigo imaginar o azedume dentro da alma dessa mulher. E note, o versículo 13, ele fala para nós uma das coisas assim que são mais acolhedoras no Evangelho. O texto fala para nós assim, versículo 13, ao vê-la. Note que ela não foi pedir para Jesus, né? Certamente, a cidade de Naim era uma cidade que ficava muito próxima ali da cidade de Cafarnaum, ali daquele eixo onde o Senhor Jesus Cristo ministrava. E nessa altura do campeonato do ministério de Jesus, Jesus já era uma pessoa muito conhecida ali na região da Galileia. Como nós já vimos, ele já ressuscitou, enfim, o servo já curou o servo do centurião, já ressuscitou a filha de Jairo, ele já fez e aconteceu ali naquelas cidades ali próximas. Então, certamente esta mulher já deveria ter ouvido falar alguma coisa sobre o Senhor Jesus. O interessante é que o texto não diz pra gente que foi ela que correu atrás de Jesus, né? Para dizer, ó Jesus, meu filho morreu, eu estou destinada à mendicância ou à prostituição, faz alguma coisa. É alguém que já tomou tanta pancada da vida que não tem mais nem sequer condição de se apresentar a Jesus. Você já teve essa experiência de sentir uma dor tão profunda que nem orar você quis? Uma vergonha profunda por um pecado que você eventualmente cometeu, que você nem a disposição de buscar Jesus você teve? É por isso que Jesus vem. O texto não fala para nós que ela correu aos pés de Jesus como correu a Jairo em favor de sua filha, como correu o centurião em favor do seu servo. Aqui é Jesus indo encontrar alguém que sequer tem forças de verbalizar sua necessidade, de verbalizar o caos, de mencionar a dor. Ai, meus irmãos, como é precioso saber que Jesus sabe, e o texto grego ele é sensacional porque o texto fala que Jesus viu. E o texto fala em grego que Jesus viu a mulher. Um olhar penetrante. Porque é precioso saber que quando nós estamos nessa situação, às vezes que a gente não consegue sequer verbalizar, Jesus está vendo. E Jesus sabe o que está acontecendo. Ele viu essa mulher. E esse verbo que aparece aqui de ver, não é um ver de algo que é um ver minucioso. É um ver de alguém que faz um esquadrinhamento. Eu vim pregar para você essa noite um Jesus que tem olhos que se aprofundam no mais profundo da nossa alma, que conseguem ver as mais profundas áreas do nosso ser. Aquela coisa que o salmista fala, sonda-me, Senhor, esquadrinha o meu coração. Essa é uma oração de uma alma robusta. Porque eu não tenho coragem de chegar para Jesus e falar, Jesus, olha para dentro de mim, porque eu sei o monstro que eu sou.
Eu sei os pecados que eu guardo. Eu sei as raivas que eu tenho, as iras que eu alimento. Eu sei aquilo que está dentro da podridão da minha alma. Então virar e falar assim, Jesus, olha para dentro de mim. Eu sei as dores que estão dentro de mim. É algo que é só uma alma robusta que faz. É uma oração de uma alma, de um cristão verdadeiro. Porque ele sabe que não importa o que esteja dentro de sua alma, Jesus pode ver. E mais interessante é que a expressão grega, ela dá essa ideia de que Jesus viu a mulher. É interessante porque nós somos indivíduos neste mundo que nós temos aquela tendência de separar a situação vivida da pessoa vivida. A gente de maneira geral é assim, né? Uma coisa são os problemas que nós temos, as angústias que nós passamos, os pecados que nós praticamos, as coisas que nós realizamos, e outra coisa é aquilo que nós somos. O interessante é que o texto está dizendo que Jesus viu a mulher. Ele viu ela. Literalmente é até uma redundância em grego que aparece ali. Ele viu a ela na sua completude, nas suas dores e nas suas mazelas, na sua alegria e na sua tristeza, nas suas virtudes e em seus vícios. Jesus viu. É absolutamente acolhedor saber que nós temos um Jesus cujos olhos conseguem penetrar o mais profundo da nossa alma. Especialmente quando a gente está sofrendo dores, né? Mas é um desafio viver na presença de um Jesus que a máscara religiosa não engana, que o terno batista não engana, que a paz do Senhor, com o cumprimento, paz do Senhor na porta da igreja não engana. Jesus sabe quem nós somos profundamente. Não saia daqui enganado. Não saia desse lugar hoje tendo uma visão ou considerando a possibilidade de que algo na sua alma, na sua vida, na sua existência, não seja conhecido por Jesus. Então é profundamente acolhedor, consolador saber que Jesus conhece e consegue penetrar o fundo da nossa alma. Mas ao mesmo tempo é um tanto constrangedor. Porque ele está vendo também aquilo que não dá, que a gente não gostaria que ninguém visse. Aquilo que a gente quer esconder. Jesus está contemplando a falta de esperança absoluta dessa mulher. E é interessante, né? Porque Jesus ele poderia expor essa mulher, né? Falar, mulher, eu estou vendo aí a tua falta de fé, ou estou vendo aí a tua raiva com Deus. Eu estou vendo aí você querer botar na conta de Deus as crises todas que você está passando. Jesus podia expor essa mulher, né? Se tinha alguém que tinha competência para expor essa mulher, era Jesus. Porque se ele está vendo o mais profundo do ser desta mulher, este é aquele que tem mais capacidade de expor essa mulher. O interessante é que a reação de Jesus é completamente diferente. Em vez de expor, fala, então deixa eu mostrar para vocês aqui quem é essa mulher. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó, eu olhei para dentro da alma dela e eu vi. Eu levantei a capivara da alma dela. Interessante, Jesus não levanta capivaras. Ele se compadece de gente sem esperança. Porque o texto fala para a gente que ele se compadeceu. A expressão grega que aparece aqui, meus irmãos, é outra expressão grega belíssima. Porque ela comunica aquela ideia de que houve uma conexão de coração. Jesus, ele se colocou na miséria desta mulher e tomou como se fosse dele. E essa é a mais bela das mensagens do Evangelho. Jesus toma para si as nossas dores, as nossas angústias, as nossas mazelas, até os nossos pecados.
Se tem uma coisa que precisa encher de esperança o coração de um cristão, é que mesmo sabendo cada centímetro da nossa alma, conhecendo cada detalhe dos nossos pensamentos, mesmo conhecendo cada um dos nossos sentimentos, mesmo sabendo daquilo que nós guardamos na nossa alma, que a gente gostaria que ninguém visse, Jesus ele se coloca como aquele que diz assim: eu sofro com você, eu padeço com você, eu estou aqui para me compadecer com você. Em outras palavras, a ideia aqui é de que ele tomou para si o luto dessa mulher. E eu quero propor uma interpretação para você hoje, que extraio de Santo Agostinho, o maior de todos. Santo Agostinho, ele diz para a gente, no seu solilóquio, quando ele comenta Lucas no capítulo 7, ele diz para a gente que ele se compadeceu. Ele fala para a mulher: não chore, mas note, ele tocou no caixão. E eu acho isso sensacional. Por quê? Porque tocar no caixão significa fazer-se cerimonialmente impuro. A lei de Deus proibia os judeus de tocarem coisas que tinham tido contato com corpos, com cadáveres. E aqueles que tinham tido contato com corpos e cadáveres, eles estavam cerimonialmente impuros. Porque, para a tradição judaica, eles estão revestidos da morte. Então, tocar num corpo significa se fazer cerimonialmente impuro porque a morte está em você. Essa era a ideia do judaísmo antigo. E eu acho sensacional o texto dizer para a gente que Jesus tocou o caixão, não somente porque ele não está preocupado com a lei, ele não está preocupado se ele vai ser classificado como cerimonialmente impuro ou não. Ele está deixando a morte tocar ele. Em outras palavras, ele está trocando de lugar com esse menino. Ele está dizendo: eu vou me tornar impuro. E ao tocar o caixão, diz Agostinho, ele também está se identificando com esta mulher. Porque pergunta Agostinho qual é que é a mãe que não abraça o cadáver de seu filho na hora da despedida da morte. Essa mulher estava cerimonialmente impura porque certamente quando ela recebeu a notícia, quando ela viu o seu filho morto, ela certamente deve ter abraçado o seu filho e chorado e clamado ao céu e demonstrado a sua dor. Qual é o pai que não pegaria o cadáver do seu filho morto e não choraria com o seu filho em seus braços? Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu conheço este abraço da morte. Jesus está dizendo: deixa eu abraçar esse menino também, porque ele toca no caixão. Ele também se torna impuro. Ele também se deixa ser tratado como impuro. Ele também se deixa ser visitado pela morte. Porque ele é o filho único maior, que vai morrer. E justamente por isso que ele vai dizer para essa mulher: não chore. E talvez essa é a fala de Jesus que mais me incomoda. Tudo que Jesus faz é lindo, mas quando ele fala me incomoda. Eu fico meio com raiva de Jesus. Porque eu sou pai. E se Deus me livre e guarde disso, eu não saberia explicar a você o que significaria a mim se eu tivesse que passar pela situação dessa mulher de enterrar a minha filha. Aí eu só de imaginar o luto me corta a alma, me fecha a garganta. E aí vem Jesus para essa mulher e fala assim: não chore, e pior, deixe-me aumentar a sua angústia. Jesus está dando uma ordem. Isso daqui não é uma sugestão.
O verbo em grego aqui é um imperativo, é Jesus dando uma ordem a esta mulher. Não chore. Se sou eu, já falei para você, eu parto para cima. Você me respeita. Olha a minha dor, olha o meu luto, olha a minha angústia. E você quer tratar com tamanha insensibilidade? É porque o que está acontecendo aqui não é uma insensibilidade. Resgato Agostinho novamente. Porque é um imperativo, é uma ordem de Jesus dizendo, não chore, porque não tem razão de chorar. Eu vou trocar de lugar com teu filho, mulher. E o texto fala para nós que ele manda o menino se levantar e Jesus o entregou à sua mãe. O verbo grego é Jesus devolveu o seu filho à mãe. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você não tem razão de chorar, porque eu vou trocar de lugar com seu filho. Eu serei o filho único que vai para a sepultura. Eu serei o filho único, para que você tenha o teu filho devolvido. Para que o teu filho te seja restituído. Por isso, não chore. É Jesus dizendo, dando uma ordem. Porque esta ordem vem por um custo, vem a partir de um custo. E qual que é o custo? O custo da própria entrega de Jesus. O custo de Jesus dizer a esta mulher, eu vou morrer. Eu serei o filho único que vai morrer. Eu vou abraçar o túmulo. Eu vou receber o abraço da morte de bom grado, para que o teu filho viva. E obviamente, o texto fecha para nós dizendo que todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. E esse louvor tem duas frases. Um grande profeta se levantou entre nós. E a segunda frase do louvor é Deus interveio em favor de seu povo. Em grego, Deus visitou o seu povo. Aqui é o dia da visitação. No Antigo Testamento, se você voltar, você vai ver que no Israel antigo tinha uma esperança dos israelitas que era o chamado dia da visitação de Deus. O que é o dia da visitação de Deus nos profetas? O dia da visitação de Deus é o dia em que Deus ele vai julgar todo o mal. E sabe como é que Deus julga o mal? Matando o seu filho. Porque, meus irmãos, para Deus dar cabo do mal, ele teria que acabar com todos os malvados. Isso significa que ele teria que acabar comigo e com você. Mas em vez de acabar comigo e com você, ele decide acabar com o seu filho. E no dia da visitação, ele julga o seu filho no meu e no seu lugar. O dia da visitação é o dia que Deus derrama a sua ira e julga todo o mal em seu filho. Mas tem um segundo traço da visitação do Senhor, que não é a visitação de Deus para julgar e punir o mal, como ele fez em Cristo Jesus. A primeira vez que a palavra de Deus fala de Deus vindo visitar alguém, está lá em Gênesis no capítulo 21. A primeira vez que o verbo visitou o Senhor, alguém, foi quando Deus visitou Sara, em Gênesis no capítulo 21, que clamava a Deus e esperava por um filho por mais de 25 anos. Ela esperava por um filho, e esperava por um filho, e esperava por um filho. E o texto em Gênesis no capítulo 21 diz que visitou o Senhor então a Sara, uma outra mulher. E ela concebeu um filho. E este filho nasceu e se tornou a continuação da herança e da promessa de Deus Isaac. Quando Deus vem nos visitar, ele vem para nos lembrar que todo mal já foi castigado em Jesus. Todo mal já foi punido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A morte já morreu em Jesus.
Mas quando ele também vem nos visitar, ele vem para nos devolver o plano que ele tem para nós, que ele tinha para nós, que foi perdido no jardim. Ele tem para nos devolver os filhos que nós deixamos morrer ao longo da história da nossa vida, ou as experiências difíceis de restituição. Quando Deus vem visitar, ele vem para julgar, mas ele também vem para restituir. Ele vem para derramar juízo, mas também para coroar com bênção. Ele vem para dizer, o mal não é o ponto final. Mas ele também vem para dizer, mulher, toma o teu filho de volta. Porque o filho já morreu. Então Sara pode ter um filho. Viúva, toma teu filho de volta. Porque o filho de Maria foi lançado na cruz. Talvez você tenha entrado aqui pensando, ok, pastor, muito bonito isso tudo que você falou, mas eu não estou enfrentando o caos. Eu estou bem. Eu estou legal. Lá em casa as crianças estão bem, casamento está ok, emprego de boa. Esse sermão não é para mim, né? Esse sermão, ok, ele pode dar esperança para quem está enfrentando angústia, para quem está passando por dificuldades, para aquele que está indo no cortejo fúnebre da vida, e a vida é um eterno cortejo fúnebre. Mas para mim, pastor, não precisa. Eu vim dizer que sim, ele precisa ser pregado a você, porque o texto fala para nós que todos ficaram cheios de temor e louvaram. Não foram só os que estavam sofrendo que ficaram cheios de temor e louvaram. Foram todos. Porque a vida cristã é essa. Tem os que choram, tem os que estão bem, mas quando Deus vem e nos visita, isso abençoa a todos. Quando Deus manifesta a sua graça, todos se levantam e celebram o nome do Senhor Jesus. Então talvez você entrou aqui e está falando, ok, pastor, bonito, legal, mas esse sermão não era para mim, era assim. Porque a reação de ver Jesus operando na vida daqueles que estão perto de nós, a reação do cristão que está bem e que está vendo Jesus visitar as viúvas que estão ao nosso redor, tocar os caixões perto de nós, precisa suscitar em nós um espírito de louvor e de adoração. Todos os que estavam bem e os que estavam mal celebraram a Jesus. Por isso, vim pregar para você um sermão que, em última análise, eu gostaria que quando você pisasse por essa porta e saísse ou desligasse essa transmissão, que você celebrasse um Jesus grande, que troca de lugar, que fala, eu vou ser o visitado pela morte, eu que vou aceitar a morte, para que eu e você tenhamos vida, para que eu e você tenhamos esperança quando a vida ela é perita em nos visitar com episódios de dor sobre dor, de luto sobre luto, de angústia sobre angústia, de solidão sobre solidão, de caos sobre caos. Aí é por isso que a gente olha para essas situações e fala assim, Senhor, louvado seja o teu nome, porque em Jesus já fomos visitados pelo Deus Todo-Poderoso. Abaixe sua cabeça. Pai. Obrigado por Jesus que nos visita. Obrigado pela visitação gratuita. Obrigado pelo teu amor incondicional, que vem ao nosso encontro, mesmo quando a gente sequer tem condição de verbalizar. Obrigado porque Jesus se identifica quando a gente abraça cadáveres. Obrigado porque Jesus toca o morto. Obrigado porque Jesus, ele
dá palavras de ordem sobre ambientes de caos, porque Ele se entregou absolutamente, e porque Ele pode dizer: não chores. E louvado seja o teu nome, Pai. Que na nossa boca haja júbilo, haja louvor, haja assombro. Que na nossa alma haja temor do Santo, porque Ele vem ao nosso encontro, porque somos visitados no dia da visitação, porque o cortejo fúnebre não é limitação a Ti. Obrigado por Tua bondade. Obrigado porque Tu és um Deus bondoso e ordena sobre os nossos cortejos fúnebres. E ordena de maneira autoritativa, porque essa ordem custou o sangue de Jesus, custou a sua morte. Por isso celebramos, não choramos. E se choramos, não choramos como quem não tem esperança. Se somos abatidos, nos somos abatidos como quem não está destruído. Mas acima de todas as coisas, caminhamos em triunfo, não numa fé triunfalista tola, mas porque Jesus decidiu nos visitar em nossas dores, em nossas angústias. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e obrigado porque Tu és bom. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.